moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais uma versão do One Break Podcast, versão Happy Hour. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá, pessoal. Estamos aqui então para falar do mundo corporativo, dos acertos e dos erros. Mais uma vez a gente traz um parceiro muito bacana para entrevistar. E a ideia é ser relaxado, né, Chicão? É isso, é um happy hour. E happy hour sempre é um assunto para tratar, que é da firma, conversar sobre as experiências das pessoas, né? Que ela possa dividir com a gente suas trajetórias, suas estratégias, sua história, né? E, enfim, vida e trabalho, né? Faz tudo. E compartilhar com a gente aqui, né? Isso. Dividir. Não é para guardar o segredo, né, Chicão? Dividir com a gente, quem sabe o conteúdo possa inspirar as pessoas que possam estar assistindo, porque em determinado momento tem alguém que vai ouvir um assunto e quem sabe ser aquele momento de vida dele que vai inspirá-lo, que vai, de certa forma, orientá-lo, né? Esse é o nosso objetivo, nosso propósito aqui. Exato. E o nosso convidado especial de hoje é o nosso amigo Washington. E aí, Washington, tudo bem? Grande tudo bem, Washington. Gente? Prazer. Eu sou o Washington, estou muito feliz aí pelo convite. Já trabalhei muito com o Thiago, conheço bem essa peça. Estou conhecendo o Chico hoje. Para mim é uma satisfação dividir aí, compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, que não foi fácil, não está sendo fácil. E quando o Thiago me convidou, achei que foi uma grande oportunidade aí de inspirar pessoas, né? Pode ser que algumas pessoas fiquem inspiradas pela minha história ou não, né? Mas que sirva, alguma partezinha sirva para tocar no coração de alguém, acho que... Não, perfeito, porque dividir a história, eu por mim mesmo, assim, tenho curiosidade de ver as pessoas e bater papo e saber assim, pô, qual a história dele, o que aconteceu na vida dele, de onde ele veio, o que trouxe, né? E nesse sentido, assim, falasse um pouco de você, a sua posição hoje, qual é a sua atividade, seu momento hoje. Mercado é importante. Sim. Bom, hoje eu estou como gestor de compras de indiretos de uma indústria alimentícia, a maior produtora de chocolate e cacau do mundo. Eu cuido da parte de indiretos, então todas as compras da empresa, tirando matéria-prima, fica sob meu guarda-chuva. Então isso inclui transporte, inclui a parte de marketing, todos os projetos, as obras, construção civil, compra de maquinário e tudo, enfim. Tudo que não é matéria-prima está dentro do meu guarda-chuva. Então, assim, tudo que eu pude entender, os indiretos é o que não é matéria-prima. Que não produz, né? O que não produz diretamente. Na Bahia, assim... enfim, na empresa onde eu estou trabalhando... Não tem problema. Os indiretos incluem embalagem, né? A maioria das empresas, quando falam de material direto, fala de matéria-prima... embalagem. E na empresa que eu estou trabalhando, os indiretos incluem embalagem. Então, tudo que não é direto, mais é embalagem. Então, eu só não compro matéria-prima mesmo. Então, como a fábrica é de chocolate, eu não compro o cacau, açúcar, a gordura, mas todo o resto fica comigo embaixo do meu guarda-chuva. E como você chegou na área de compras, assim, né? Como o Washington... Na vida do Washington apareceu a área de compras, assim. Então, na verdade, compras me descobriu, eu não descobri compras, né? Eu comecei na área de compras com 17 anos. Então, recém-entrado na faculdade, entrei na faculdade com 17 anos. Entrei numa indústria alimentícia, né? Uma grande indústria do segmento, a Arcor. E entrei como estagiário. Então, eu comecei a faculdade de administração de empresas, que era o que eu queria fazer na época, né? Eu acho que... Com 17 anos, você queria fazer isso, mas você já tinha isso, assim... Pô, tinha. É meu sonho mesmo, é isso que eu quero, porque com 17 anos passei longe do 17, até hoje eu não sei o que eu quero fazer, entendeu? Então, com 17 anos eu aplaudo, porque é difícil. Não, assim, na verdade, Chico, eu sempre soube o que eu queria da minha vida, sempre. Eu vim de um lugar muito simples, né? Assim, morava em São Paulo, na Sapopemba, Zona Leste, assim, né? Menino de periferia, mas eu nunca aceitei a minha condição, né? De periferia, de estar periférico, de ser periférico. Então eu estava naquela posição naquele momento. Então eu sempre tive, assim, eu tinha os amigos do bairro, aquela coisa toda, mas ninguém me inspirava, né? Então nenhum pai deles, nem eles, ninguém me inspirava. Então, assim, a minha inspiração sempre era alguém de sucesso.
Então, desde pequeno eu falava, eu quero ser alguém de sucesso, independente do que seja, né? Então na ocasião, assim, quando eu tinha 13 anos, foi quando eu tinha realmente certeza do que eu queria, eu me inspirei num tio. Esse meu tio hoje é diretor da Cargill, acho que é VP da Cargill. E na época eu olhava o cara e falava assim, putz, o cara viaja o mundo, assim, todo mundo conhece ele tem o melhor carro, ele tem a melhor casa. Eu quero ser isso, né? Ou isso ou melhor que isso. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive a maturidade e tive alguém para me inspirar quando eu era adolescente, né? Então é uma das coisas que eu sempre falo, assim, sempre que eu converso com o Thiago, eu falo, a gente precisa, de alguma forma, tentar inspirar as pessoas, né? Tentar inspirar os jovens. Isso. Porque eu vejo assim, eu tenho um sobrinho de 13, 14 anos que ele é completamente perdido. Ele tem eu como referência, ele tem o pai como referência, ele tem o meu tio que foi a minha referência, que ele vê hoje o que é um homem de sucesso ainda, né? E continua com sucesso. Mas você veja que ele ainda não sabe o que quer. A profissão do seu tio é de compras também? Ele é comprador? Então, o meu tio ele sempre foi da área de commodities, então ele sempre cuidou de soja. Então ele sempre foi da área comercial. Então ele negociava os campos de soja, enfim. E eu achava aquilo assim, quando ele contava, porque meu tio sempre foi de compartilhar, né, com a família inteira. Então todo mundo sabia quem era o chefe dele, todo mundo. Assim, ele é aquele que abre o coração para a família. Até porque ele era um case de sucesso da família, então a família queria saber, né? Pô, a gente pode convidar o tio? Pode. Convidamos o cara errado. Não. Esse é o cara, assim, que, de fato, ele tem história pra contar. É o famoso office boy, começou de baixo. Essa palavra está aqui. Ele chegou numa posição muito alta sem faculdade. Então, ele correu atrás durante o processo, né? Então, assim, ele sempre foi minha inspiração. E hoje eu vejo que, de fato, não tem. Assim, eu vejo que os jovens não conseguem se inspirar. E quando eu tenho a inspiração, eu tenho informação, né? Então, assim, eu vejo meu sobrinho, eu falo pra ele, o que eu faço? Eu sou comprador, eu sou gerente de compras, eu cheguei assim, eu lutei, eu tive que estudar, eu tive que fazer inglês, eu tive que me abdicar da minha adolescência, porque eu só estudava. Eu nunca tive a adolescência de balada, essas coisas. Nunca tive. Assim. Né? Então, você correu para o conhecimento. Corri. Então, assim, com a idade dele hoje, eu tinha entrado na Ford como menor aprendiz, eu fazia Senai, eu morava em São Paulo, eu fazia Senai em São Bernardo do Campo, eu saía da minha casa 3h30 da manhã para chegar no Senai às 7 horas da manhã, eu saía do Senai às 5 da tarde para chegar na escola às 7 e sair da escola às 11 para acordar às 3. Meu Deus. Então, assim, eu dormia 3 horas por noite. Isso durante 3 anos, dos 13 aos 16, 17 anos. Então, assim, é surreal. Então, hoje eu vejo ele com aquela vida confortável de videogame. Pra mim não me deu. Não, mas... Washington, mas, assim, como eu tava comentando, né? É difícil a gente saber o que a gente quer fazer, o que a gente gosta. E eu vejo, assim, hoje em dia, que tem muito mais informação, tem muito mais plataformas que trazem coisas pra gente, é mais... Difícil talvez ainda. seja, assim, ou mais difícil ou mais fácil. Tem mais opção, né? Tem mais opções. O leque é muito grande. Tem que saber o que ouvir, né? né? Porque eu acho que tem muita coisa, justamente. Porque, de repente, ele pode... Eu entendo o que você fala, mas ele pode... Talvez, assim, olha, meu tio foi um batalhador, tá no topo, chegou no sucesso, legal, mas talvez eu não queira uma coisa assim, né? E hoje eles estão começando mais tarde, né? Assim... Nós começamos muito cedo, né? Eu acho que nós três aqui. Mas a juventude de hoje, até pelo fato de ter muita opção, eles estão se preparando mais, porque esse é um ponto, né? A gente é da época trombador, né? Sim, eles têm estrutura, a gente não tinha. Exato. Então, assim, é trombador. Cara, igual, eu entrei no ramo de supply por um acaso. Eu também. Entendeu? Acaso do acaso, assim. Sei lá, minha mãe tinha uma referência e tal. Mas eu não saberia dizer, pô, eu quero ser isso e tudo mais. E você falou, né, que você quando era, sempre quis ser um cara que almejasse o sucesso ou que chegasse
mais distante que a estatística do teu bairro. Sim. Isso é importante. Agora, sempre foi, eu vou para compras ou não? Você queria ser um cara do negócio, então, eu do falo mercado. assim, a minha vida, eu acredito na lei da atração, né? Então, assim, a minha vida foi toda programada na minha mente e tudo acontece da forma que eu quero que aconteça. É muito engraçado, assim. Isso é uma das coisas que eu até já fiz inglês com o Thiago, com a diretoria da empresa, e a gente tinha muito esse bate-papo porque o nosso professor era psicólogo. Então sempre abordava. E uma vez eu até falei sobre isso, né, Thiago? Ele perguntou, hoje você está na posição que você gostaria de estar, que você imaginava? E eu estou exatamente morando na cidade que eu queria, na empresa que eu queria, porque a Bahia era a empresa dos meus sonhos. Então, assim, quando eu saí da faculdade, era a empresa referência da região. E era a empresa que eu sempre quis trabalhar. Então eu dei a volta ao mundo, me ferrei e voltei para a empresa que eu queria. Então, assim, hoje eu estou na empresa que eu queria, na cidade que eu queria, que eu moro em Atibaia, onde estão os meus pais, e fazendo o que eu amo assim, fazer. Então, assim, eu acredito muito na lei da atração. E no começo da minha carreira, eu tinha essa inspiração que era do meu tio. Eu não conhecia muita coisa de compra, não conhecia muita coisa do administrativo em si. Mas eu sempre quis. E aí, quando surgiu essa oportunidade da vaga, que era estagiário de compras, eu falei, essa vaga é minha, assim, eu quero essa vaga. O que precisa? Precisa de ter inglês, precisa disso. Eu falei, eu tenho tudo isso. Assim, eu não tenho experiência, mas eu tenho o básico para um estagiário começar. E foi muito engraçado, até na ocasião, foi uma história bem engraçada, assim, que quando aconteceu, abriram a vaga, eu me inscrevi. Na época, era a empresa que mais pagava na região para estagiário. Então, todos os meus amigos da minha faculdade se inscreveram também. Uhum. E aí, o que aconteceu? No dia da entrevista, eu cheguei atrasado. Porque eu morava em Atibaia, aí eu tive que pegar um ônibus, mais um ônibus, cheguei atrasado. Nossa. Aí foi muito engraçado. Aí eu cheguei na Arcor, na época, e falei com a gerente, falei, olha, assim, me desculpa, eu vim de Atibaia, meus ônibus atrasaram, né, tava meio perdido. Mas eu gostaria muito de participar, porque essa vaga tem que ser minha, assim. Aí ela pegou e falou, olha, Washington, assim, é um processo de dinâmica, e as pessoas vão fazendo e vão sendo excluídas, e já teve a primeira fase. Então, seria injusto se você participar. E eu falei, mas por favor, me deixa participar, que eu quero saber pelo menos como que é, porque eu nunca tive uma entrevista. E aí ela me colocou na sala e estava na segunda etapa, e na segunda etapa era na etapa de apresentação. E na época, o meu chefe, que também é um cara que é meu ídolo, assim, foi meu primeiro chefe de compras, que é o Frank, ele estava entrevistando todo mundo e cada um tinha que contar um pouquinho da sua história. E aí eu fiquei quieto. Falei, bom, eu cheguei atrasado, não tenho direito nem de falar, vou ficar na minha. Fiquei quietinho. E aí o Frank falou, não, Washington, quem é você? Eu falei, eu sou o Washington, cheguei atrasado, tô aqui só de olheiro, né? Ele falou, não, eu quero escutar a sua história. E aí ele me deu a oportunidade de falar. Show. E aí eu comecei a falar, olha, eu sou o Washington, tanto, né? Eu sou apaixonado pela área administrativa. Eu gostaria muito de trabalhar na Arcor, é a empresa dos meus sonhos. Eu amo a Tortuguita. Eu falo inglês fluente. Assim, estúpida. Eu estudo inglês desde os meus 9 anos. Eu vim de baixo. O cara se emocionou e falou, Washington, assim, desculpa, você está no processo. Aí o que ele fez? Eliminou todo mundo. Meus amigos na época ficaram putos, porque eles sabiam que eu tinha chegado atrasado e tudo mais. Ele eliminou todo mundo, deixou eu que falava inglês fluente e um cara que falava inglês da Disney, que ele foi pra Disney e falava inglês. E aí fomos pra uma próxima etapa, passei com a secretária do presidente na época, uma entrevistinha em inglês só pra... E aí eles acabam me escolhendo. Então, assim, eu entrei na área de compras muito por acaso, mas por uma oportunidade assim, que eu achei que nem era minha. Então, assim, era pra ser. Tinha que ser. Que coisa interessante, né? Porque a gente pode extrair um monte de coisa, assim, e eu aplaudo você, porque realmente a ambição, né? Porque você tem que ter isso. Sim. E o fator sorte na vida tem que ter sempre, né? Não dá pra você. O universo meio que conspira. Porque geralmente, classicamente, o que a gente ouve é, se você chegar atrasado, já era. Sentou na graxa. Porque ninguém, se o cara não se comprometeu no horário. Na entrevista. Você vê, agora eu vou mudar o... Tá vendo? A gente aprende todo dia. Quantos casos o Chico já reprovou por esse Mas motivo. É verdade. Porque, assim, é importante, né? Porque você se prepare, é o que eu falo pros meus filhos, ó. Chegam cedo, tá? Porque você não sabe, no caminho tudo pode acontecer. Depois você vai até explicar
Não tem mais como. Não tem. Aí a gente junta uma outra coisa que, assim, sei lá, uns acreditam, outros não, mas tá meio no destino também, né? No destino, dependeu de você, o destino te fez você ter ambição, correr atrás, estudar, buscar o melhor, que é alguns talvez não queiram isso, né? Ou são preguiçosos, né? Mas a gente tem que buscar o melhor sempre. Aliás, buscar o melhor para nós como pessoa e materialmente, né? Como pessoa em primeiro lugar, eu acredito isso. Você não precisa ser bilionário, né? Lógico que não. Mas você precisa ser uma boa pessoa em primeiro lugar. Mas, olha, aplaudo. E a persistência também. Sim, né, persistência, assim, foi um pouco de sorte, porque a gerente me deixou entrar, o gerente de compras me deixou falar, né? E me deu a oportunidade, né? Então, assim, eu sou grato por ele até hoje. Não, a oportunidade chegou e você estava preparado. Eu estava preparado. É o que ele falou assim, independente de você ter chegado tarde ou não, você é exatamente o que eu estou procurando. Assim, eu não vou te descartar. E aí, na época, eu lembro que a gerente de RH ficou puta com ele. Não, porque eu já falei que não ia. E vai dar um rolo, não sei o que. Essa treta é treta de mundo corporativo, é treta boa. Alô, RH! E aí foi muito engraçado. Aí, quando eu fui embora, eu falei, acho que não vai rolar, né? E aí, eu pisei o pé na minha casa, o telefone tocou e eles me chamaram. Aí eu falei, putz, não acredito, né? Então, foi muito legal. E esse meu gerente foi... Eu falo que ele é minha inspiração porque, de fato, ele foi o primeiro, né? Então, e ele é um cara que eu me inspiro até hoje. Hoje ele tá numa indústria farmacêutica. E, por acaso, eu encontrei com ele numa entrevista. Ele me entrevistando depois de, sei lá, uns 10 anos. Aí você não chegou atrasado. Né? Não, eu cheguei no horário. Já tive maturidade, já tinha um carro. Né? Já tava um pouquinho melhor. O mesmo cara, de novo, Washington, de novo. Foi muito engraçado, assim, porque ele me chamou, aí a gente começou a bater papo, né? Nem virou entrevista. Ele até falou, você quer? Vem, né? Eu não vou nem te entrevistar, eu te conheço. E na época eu não queria, porque não era uma posição que eu almejava no momento, né? E eu tenho contato com ele até hoje, tá? Muito legal. Frank Kron. Frank, queremos você aqui. Frank. Minha inspiração. Olha só, temos dois convidados na o tio e o Frank. Vamos ver se agora a gente acerta, né? Então, o Washington, você sabe que o mundo corporativo em si, ele é um mundo, né, que é tubarão comendo peixe, né? Eu costumo dizer. E o departamento de compras, eu já tive a oportunidade de trabalhar no departamento de compras e acaba querendo ou não, é uma área de suporte, né? É uma área de suporte que você tem que entender basicamente, ainda mais você que é de indiretos. Tudo de tudo. Tudo de tudo, né? Você tem que saber de marketing, logística, financeiro, facilities, embalagem, então, ou seja, você construção, exatamente, né? Então, assim, você acaba negociando com um cara de obra e o cara do edifício lá para alugar para a sala do escritório. Então, fala com muita gente, né? E para você que é um cara comunicativo, eu acho que acaba entrando o encaixe, né? Como que você se prepara hoje para isso? Porque hoje, quando você pega um projeto na mão, vamos usar um exemplo de um warehouse, tá? Que tecnicamente você executou ele, né? Junto comigo, inclusive, e como que você se prepara para tecnicamente chegar nesses caras e falar com eles com conhecimento de causa? Entendeu? Isso é importante. E assim, o cara do warehouse, o cara do filme, tudo. Entendeu? Como que... Porque você tem que ter várias caixinhas aí. Na verdade, assim, hoje o mercado, graças a Deus, nos permite ter informação para todo lado, né? Então, o que é legal, assim, eu tenho um network muito grande, né? Então, assim, eu já passei por várias empresas e eu tenho amigo para todo lado, assim, de compras, né? Então, se eu tenho dúvida, eu sempre recorro a alguém que tem mais experiência que eu. É o que eu falo, a gente sabe bastante, porque são 20 anos, assim, então já comprei de tudo na minha vida, mas sempre que eu tenho dúvida, eu consulto alguém. Ou algum site especializado, assim. Eu nunca entro numa reunião despreparado, nunca. O Thiago já viu isso, assim, eu faço 200 mil anotações, apresentação, eu sou louco da apresentação, então, assim, tudo eu tenho uma apresentaçãozinha na manga, tudo eu tenho informação, então, assim, para entrar numa reunião despreparado, eu não entro. Então eu prefiro fingir demência, fingir que eu tô doente, fingir alguma coisa, eu não entro na reunião despreparado. Então, assim, o mercado tem muita informação, o network nessa área é muito importante. E hoje, assim, além do network, a gente tem, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp que tem
sei lá, milhões de compradores dentro do grupo, entendeu? Então, assim, você manda uma pergunta a gente, alguém conhece essa empresa X? Ah, eu conheço. Como que o cara... Então, você já consegue desmascarar as pessoas ali no... O fornecedor, né, você diz. O fornecedor. E do mercado também. Alguém conhece o mercado tal? Ah, conheço. Você chama o cara para bater um papo, você entende. E assim vai. Assim, eu sou muito próximo dos meus stakeholders, né? Então, o Thiago já viveu isso. Assim, a gente participou de um projeto de bid de transporte que eu, particularmente, nunca tinha feito. 6 meses, né? Até um pouco mais, né? Eu, particularmente, nunca tinha 6 feito. meses, Chico. Eu falei pro Thiago assim, Thiago, eu tenho a ferramenta. Eu sou extremamente metódico. 573 steps, cara. Meu Deus. Assim, eu já estudei muito e eu continuo estudando. Hoje eu faço MBA em gestão de compras e assim, eu tenho muita ferramenta legal. Então não adianta a gente simplesmente perder tempo e fazer um MBA e você não conseguir aplicar. Então eu sou o chato das ferramentas. Então, inclusive nas apresentações era assim, olha gente, são 7 passos. Não me peça para pular um passo. Não, porque eu não vou pular. Esse é legal, porque assim, geralmente quando acionam compras é que o assunto ou o produto, a necessidade é altíssima. Aí você chega com uma... Caraca, cara, eu tenho tudo isso aqui para fazer. A gente precisa desenvolver esse processo, a gente precisa, igual no caso do bidding, que no caso aqui nós tínhamos que entregar no Norte e Nordeste direto, que não entregava. Uhum. E aí todo mundo fazendo pressão. Aí ele falou assim, ó, não vou fazer picado. Pro presidente da empresa. Então, assim, como que você recebe... Eu sei, né? Mas pra galera de casa aí saber como... porque como não corromper essa pressão de fazer mais rápido, entendeu? Eu já errei muito, Thiago. Já fiz muita cagada no mercado. Já paguei muito incêndio. Hoje eu não admito fazer o mal feito. Então, assim, quando eu entrei na empresa, foi pra fazer a diferença. Então, assim, pra fazer o mal feito já tinha sido feito. Por que eu vou fazer igual? E era o que eu sempre falava na reunião. Eu falei, eu não vou fazer porque, sei lá, 5 meses atrás vocês já tinham feito. Fizeram exatamente da forma que vocês querem fazer. Dessa forma eu não faço. Se quiser fazer, pode fazer. Não, mas você adaptou, né? O projeto era gigante. Sim. Aí você falou, não, beleza. O projeto era Brasil. Eu falei, não, vocês querem Norte e Nordeste? Então, vamos desconectar. Então, esse projeto que tinha 10, ele desmembrou. E aí ele foi matando em doses homeopáticas. Só que assim, eu desmembrei, mas cada um tinha 7 Mas esse dá uma boa discussão, porque essa pressão, conforme o Thiago falou, vem de cima também, né? Total. E aquela história, temos que entregar, temos que vender e etc e tal. Mas essa pressão em cima de ter que dar uma solução e você, não, eu não vou seguir com essa ideia, eu quero fazer... Não dá um medo, porque você precisa ser muito confiante, assim, porque de repente alguém vai assim, ok, qual é o nome dele? Não é mesmo? Washington, né? Beleza. Tá bom, Washington. Eu já tive Washington. Vou anotar aqui. O que eu falo assim... Ficar esperando o Washington na curva, ali na esquina depois. O que eu sempre falo é que o medo é limitador, né? Então, assim, eu já tive medos, já me causaram medos e hoje eu não me permito ter medo. Então, assim... A gente tem medo porque o medo é limitador. Tem um medo saudável, né? Um limite saudável. Obviamente, eu não vou xingar o cara, não vou falar... Eu vou falar assim, na minha visão, você deu o cargo da gestão de compras para mim, certo? Então, quem é responsável por isso? Eu. Quem determina a prioridade, de acordo com as suas prioridades, sou eu. E ponto. Assim, eu tenho a minha metodologia e eu vou usar. Ah, eu não gosto da sua metodologia. Sinto muito. A cadeira está vazia, você substitui, acabou. Sim, empresa por aí tem um monte, entendeu? Então, assim, o que me dá segurança é o que eu tenho no meu currículo. Não que eu sou, o Washington é o melhor comprador. A bala que matou. Não, só que assim, eu me garanto, assim, entendeu? Sim, eu entendi. E fundamental isso. Eu vou trazer uma historinha que você é um exemplo disso. Eu trabalhei numa empresa que tinha um diretor comercial, tinha um gerente de vendas nacional. E ele era muito bom. Tanto do trato com as pessoas, de todas as áreas, como da área de venda, do resultado. Ele trazia resultado e estava ótimo. E, de repente, vagou um cargo de diretoria e todo mundo apostou. É ele. Não tem, naturalmente. Não tem outra pessoa para fazer isso, né? De repente, a empresa colocou uma outra pessoa que não era da área comercial como diretor. A história que chegou na Rádio Peão,
Arte peão é sensacional. É que ele, quando aquela reunião e tal, para apresentar a nova pessoa lá, que já era de outra área, né? Tava na empresa, ele levantou e falou assim: ok, boa sorte para você, mas eu estou saindo. Na mesa, na hora, assim. No anúncio. Minha demissão. No anúncio. No anúncio. Ótimo. Eu pedi minha demissão, boa sorte, obrigado. Foi embora. Porque isso aí eu nunca esqueci, porque haja, né? Culhão. Eu falo assim, eu acho que o mercado, primeiro, é muito pequeno, todo mundo se conhece. Então, assim, eu tenho 20 anos de história de sucesso. Então, assim, se alguém tiver algo para falar, fala na minha cara, porque eu não tô sabendo, entendeu? Então, eu vejo, o mercado tá aí. Vaga tem para todo momento, tem gente querendo que a gente vá trabalhar com ele. Se eu escolhi hoje trabalhar nessa empresa, é porque eu vou dar todo o meu amor, o meu conhecimento, a minha experiência para eles. O seu melhor. Eu vou me dedicar para isso. A partir do momento que eles não me recompensarem, não financeiramente, mas motivando, enfim, de toda forma, não confiarem em mim para fazer o que eu estou fazendo, eu não quero ficar lá. Então, assim, eles querem o meu trabalho? Ok, então vai ser do meu jeito. Respeitando as prioridades do negócio, respeitando o business, respeitando o que a gente tem que entregar, mas com as minhas metodologias que eu estudei para isso e eles me contrataram por conta delas. Então, assim, eu respeito, claro, mas eu não tenho medo. Então, se quiser me substituir, fique à vontade, esse mercado está aí. E no final, o que você trouxe foi o melhor? Funcionou bem ou ainda estamos ajustando? Não. Na verdade, foi bom, né? Pelo menos as experiências comigo foi muito legal. Foram excelentes. Porque aquilo, você tem que ajustar as expectativas, entendeu? Porque é difícil você convencer uma pessoa que fazer dessa maneira é melhor, entendeu? Cumprir os 947 steps é melhor do Washington do que realmente fazer aventurar mais exato. Geralmente, e trazer um prejuízo para a companhia. Não, e geralmente o benefício saiu maior que a nossa expectativa inicial. Saiu mais que o dobro do que a nossa expectativa inicial. Por quê? Exatamente. Então, gastamos um tempo. Então, investimos e segurando a pressão. Sim, a pressão do comercial. Não, a gente investiu o tempo. E era isso que eu falava nas reuniões gerenciais. Eu falava, gente, assim, eu não vou gastar tempo fazer coisa errada. Eu não vou fazer mal feito. O bem feito demora pra fazer. Não, e você falou, né? Tinham acabado de fazer, né? Tinha acabado de fazer. Então não dá pra repetir o erro. É exatamente isso que eu falei. Eu não vou fazer de novo o que fizeram. Não é a minha metodologia. Eu não vou fazer. E aí, assim, no final de tudo, né? Aquele parabéns saiu bem no fundinho, né? Puto, parabéns. Mas viu que de fato funcionou. Então, assim, a gente tinha uma previsão, sei lá, nesse caso, né? De reduzir 1 milhão, a gente reduziu 3 milhões e pouco. Então, assim, é um absurdo de redução. Então, foi um trabalho. Demorou? Demorou. Mas o resultado vem muito maior. E que para o mundo corporativo, assim, essa é uma batalha. Tem batalhas que a gente tem que entrar e tem batalhas que não. A experiência, né? Você não vai entrar em batalhas perdidas. Mas essa é uma batalha que é interessante, né? Valeu a pena para você e para a empresa. A empresa conseguiu ótimos resultados com o seu trabalho, com o seu desafio. Na sua metodologia, né? E para você pessoalmente, né? Trouxe mais confiança. E até a sua exposição. Né? Melhor colocado a sua exposição na empresa. Assim, e é engraçado, porque assim, né? Essa metodologia, o povo até brinca, né? Mas todo mundo gosta, porque na verdade dá resultado. Quantos steps? 7 steps. E é engraçado porque assim, o povo, aqui no Brasil, né? Eu vejo que o brasileiro é muito imediatista. Então assim, não a empresa que eu trabalho, todos, né? Todos. Então assim, é o que o Thiago falou, vem um negócio top-down, tem que fazer para amanhã e acabou. Entendeu? Aí vai de você segurar a onda e falar, se eu fizer para amanhã vai ser X. Se eu fizer para daqui, usando 7 steps, vai demorar 2X. Mas o resultado vai ser 3X. O que você quer? Entendeu? Então, assim, o imediatismo do brasileiro que me incomoda. Tanto é que esse curso, o Thiago até participou, eu dei esse treinamento para todas as unidades da Barri do Mundo. Sim. Porque eles estavam encantados. Eu menti. Eu fiz uma declaração lá mentindo pra caramba. Eles ficaram encantados com o processo. Então eu fiz uma apresentação em Las Vegas para todo mundo no Congresso de Compras e depois eu treinei cada departamento no Américas, 1 a 1. E aí ainda eu convidei, numa das apresentações, eu convidei o Thiago para dar o depoimento, né? Porque ele participou comigo do vídeo de transporte. E eu menti.
E ele mentiu. É pra isso que servem os amigos. É pra isso que servem os amigos. Não, foi bem interessante. E aí, o Wash, a minha pergunta, né, você é um cara extremamente confiante, né, tem aí uma história bacana no mundo corporativo e compras, e já teve outras experiências, né, mas e aí, alguma vez não deu certo? Várias. Errando que você aprende. Aí fez o quê? Não, errou por culpa do Chico. Assim, eu falo assim, a gente passa, durante a minha carreira, teve várias situações, assim, das mais básicas e bizarras, as mais estratégicas que não deram certo. Então, isso sempre acontece. O que eu sempre falo assim, se a situação é reversível ou explicável, justificável, ok, senão você vai pra rua, não tem jeito. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação que eu tivesse que ir pra rua. Sempre foi reversível, né? Eu posso até dar um caso, assim, 20 anos de compras, né? Super confiante. Uhum. Passamos por essa pandemia absurda, que, né? Assim, eu sofri muito com embalagem. E em determinado momento, em um dos mercados eu não estava acompanhando. O fornecedor veio e me trucou, falou, 30% de aumento eu não te entrego. Eu tinha uma outra opção. Eu falei, então, passar bem, obrigado. Sucesso, foi bom trabalhar com você. Bati na porta do outro e falei, tem uma boa notícia, seu volume vai aumentar. Aí o cara falou, olha, tem uma péssima notícia. Não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade e ainda nem por cima eu vou ter que aumentar 60%. Aí eu... Aí você, então... Aí você mandou o famoso Raul. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Né? Então, aí fui eu, com toda a minha humildade do planeta, voltei pro outro fornecedor e falei, então, desculpa, eu não tava num dia bom, cabeça cheia, meu chefe encheu meu saco. Cara, que coisa. Errei. Eu não Mas sei eu consegui consertar. porque... Agora, se eu não conseguisse, a empresa ia parar. Eu não sou orgulhoso, eu não sei, mas... É um ranço, um quarto ranço. Porra, mas assim, putz, eu nem sei o que eu faria. Tem que voltar. Manda o Raul, cara. A gente dá um de louco. Eu fiz exatamente isso. Falei, olha, cara, não tomei minhas gotinhas. Eu não tava no meu dia bom. Não tomei minhas gotinhas. Porque no final das contas, assim, você tem que ter em mente que você tá ali para fazer o seu melhor para a empresa. E não... fornecedor. Ou para você, nem para você. É por orgulho, eu não vou lá e... Não, eu não tenho. Esse tipo de problema eu não tenho. Exatamente. O comprador tem que ter cara de pau, né? É o bom profissionalismo. Né? Não, o comprador tem que ter o orgulho de uma cadela no cio. Mais ou menos é duro, mas... Não tem jeito, assim, a gente não tem como, né? Já que você tocou no ponto da pandemia, e a gente já falou com algumas pessoas aqui da área comercial, no ponto de vista de compras, o que mudou muito, assim, dada a pandemia, o método de trabalho? Então, para mim, eu já fazia home office, né? O Thiago até era um dos contras, viu? Um dos contras, porque ele não gostava de fazer home office. Não, porque ele não trabalhava, né? Naquela época ele não trabalhava. Não. Depois da pandemia, aí ele trabalhou. Todo mundo trabalha. Antes... Imagina fazer os 2.947 steps sem ele fisicamente. Não, mas era esse mindset que o pessoal tinha. Ele tá em casa com a perna pro ar, sem fazer nada, entendeu? Exato. Então, assim, eu sempre fui adepto, porque eu vejo assim, você vê a quantidade de coisa que tem embaixo do meu guarda-chuva. Então, não sei. Não, o que eu falei, transporte, blá, blá, blá. Né? Tem muita gente, a equipe grande? Sou eu e mais um. Então é surreal. Caramba, bom. Surreal. O Thiago sabe disso. Mas isso é... Peraí, isso aí... Duas pessoas... e mais um para fazer tudo. E ainda eu tenho que fazer... faltando gente ainda eu tenho que fazer a apresentação, tenho que fazer o relatório gerencial, eu tenho que dar treinamento, eu tenho que fazer tudo. Mas aí, sim, vendo de longe, essa conta não vai. Precisamos aumentar o headcount. Pois aí. Alô, maior fabricante de chocolate do mundo. Estamos aí. Então, precisamos dar uma olhada aí em compras. É bem pesado. Então, assim, Nossa, mas é o que eu falo, é muita coisa. Então a gente tem que se virar, né, Thiago? Não tem muito o que fazer. Nossa, olha, eu imaginava assim, né? Você falou uma equipe gigantesca, equipe de compras, e vai pra Las Vegas e tal, fica em Las Vegas. E ainda tem que ir pra Las Vegas, viu? 30 Não, vou falar com a minha né? equipe. Vou falar com a minha equipe. 30 Senta caras. Senta aqui. Não, eles não podem. Vocês não tiram férias, né? Porque senão ninguém compra, né? Tava 3 anos sem E ele querendo fazer home office, velho. Não, gente.
Você tem noção. Então, o Thiago, assim, uma hora aqui não vai dar nada com o Washington. Porque tem muito tema aí do mundo corporativo que é crise, né? Então, é crítico. Essa questão do home office, né? Então, aí tinha esse preconceito. Então, como eu tenho muita coisa, o que eu falava? Vou ficar 3 dias na fábrica, então eu atendo as pessoas face-to-face, marco as reuniões com fornecedores, e 2 dias eu paro para trabalhar, porque senão eu não consigo. A minha mesa parecia a curva de rio, assim. Todo mundo que passava tinha um tema. Todo mundo. Eu preciso de uma peça, preciso de um equipamento. E aí chegou uma hora que eu falei, não dá, eu preciso sair. Então, para mim, o home office 100% tá ótimo. Tá ótimo, porque... Não, e você usava isso, né, Wash? Quando você precisava, por exemplo, compilar todas as informações, home office. Eu falava, gente, a Stella Vista me esquece que eu preciso trabalhar focado, porque você não vê as planilhas de transporte que a gente fez. Era assim, tipo, 200 mil linhas, mais uma... Nossa, é umas coisas bizarras. Absurdo, ainda bem que o Thiago não era teu chefe, porque com essa mente fechada aqui... Aonde, galera? Pois é, mas ele foi aprendendo comigo. Aí ele foi vendo. Porque aí ele via que eu voltava com o resultado, com a coisa pronta. Ele falou, olha, de fato ele não estava lá coçando. Ele tá enchendo o saco porque ele sabe que eu sou adepto ao home office. Mas assim, eu vejo que hoje o mindset mudou totalmente. Então as pessoas sabem que você está em casa. Quebrou um paradigma, Total. né? Quebrou esse paradigma porque, forte. Porque, assim, a gente não tem opção. A gente tem que trabalhar de casa. E a gente tem que dar resultado. Então, assim, independente do que aconteceu, pandemia, blá, 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 o meu desafio era esse, continua esse, que eu preciso atingir. Acabou. Hoje. E agora, na pandemia, obviamente que os orçamentos todos encurtaram, né? Sim. Porque... Lá no começo, vamos falar no comecinho que estava bem difícil, que ninguém sabia muito o que ia acontecer. Exato, incertezas, durariam 3, 6, 9 meses, e aí estamos aí quase 2 anos. E aí o ponto é, como que você sofreu essa pressão de gastar menos, porque obviamente vendeu-se menos, com a pressão do mercado com falta de tudo? Assim, eu falo que o ano passado foi o pior ano da minha vida corporativa. Na carreira. Na minha carreira. Porque, assim, a gente tinha o desafio pessoal de enfrentar tudo isso, porque todo mundo estava numa batalha, né? A gente tinha uma batalha psicológica, era o Covid, eu não podia sair, o medo da minha mãe na minha casa e se infectar, da minha avó, e a gente ficava com aquela loucura. Enfim, tinha essa batalha, tinha a empresa, por outro lado, que estava vendendo menos, e a gente ficava com aquela insegurança de o que vai acontecer, o meu fornecedor vai conseguir entregar, começou a faltar matéria-prima, começou a faltar embalagem. Então, assim, chegou em dezembro, a metade do meu cabelo caiu, porque, juro por Deus, e caiu mesmo, eu tive queda de estresse, porque chegou uma hora que eu acordava no meio da noite, meu Deus, chegou a matéria, chegou a embalagem, de tanta loucura, assim. Então, eu falo, eu passei por isso, passei. Mas não foi saudável. E a pressão do time financeiro, por exemplo? E assim, o que eu vejo assim, top-down, nada aconteceu. Pandemia, resolve, o problema é seu. A sua área você tem que resolver. Se você está com problema, se você está com medo, se você está... Não quero saber. Tem que chegar, a fábrica não pode parar, nem um dia, nem uma hora. Isso aí é o Zap, né? Quem joga truco, né? Eu falo isso assim, e é assim, e o Thiago sabe como funcionava. Eu não quero saber, assim, eu não quero saber. Então, assim, eu passei por momentos bem críticos no ano passado. Agora, graças a Deus, está se estabilizando um pouco mais. A tendência é que piore até o final do ano, pelo que eles estão falando, e depois volte a melhorar de novo. Então, assim, eu já me preparei para essa segunda onda. Então, assim, para todos os fornecedores que eu só tinha um, eu já tenho 2, ou estou em via D. Então, assim, foram muitas... Foi muito bom também. Tiveram muitas situações que serviram para eu enxergar os gaps que eu tinha na minha área, entendeu? Então eu falei, putz, como assim eu tenho um fornecedor só que eu confiava 200% e o cara não vai me entregar? Assim, eu não posso me permitir isso. Eu acho que essa é a parte boa da pandemia, né? Ela trouxe pra gente uma percepção e que às vezes a zona de conforto não deixava a gente olhar, né? Cara, quando você chegou pra mim e falou que tava faltando madeira. Madeira. A gente quase parou por falta de pallet. Chico. Mas olha, deixa eu fazer uma questão aqui do mundo corporativo que impacta muito as reuniões, porque sua enorme área de compras, que são só 2 pessoas, por exemplo. Como lidar com as reuniões? Porque reunião tem bastante, né? Tem muitas improdutivas. Se você olhar minha agenda, não tem espaço. Mas assim, é um ponto interessante. Como são as reuniões lá?
Então, na verdade... São produtivas, assim? Para mim, eu só aceito reunião produtiva. Quando eu vejo que é alguma coisa que não vai ser produtiva, eu nem aceito, sinceramente. Sim. Então, assim, a minha agenda é ocupada de reuniões produtivas. Eu coloco alguns espaços para trabalhar, porque senão todo mundo enfia a reunião o dia inteiro e não tem condições, entendeu? Então, como eu lido com todas as áreas da empresa, se eu deixar minha agenda aberta... Cada um com a sua urgência. Cada um com a sua urgência. Se eu deixar minha agenda aberta, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, vou dormir 10 horas da noite e não tem espaço para comer, tomar café, nada. Não, aí, então, assim, o que eu faço... Online, né? Você fica em reunião o dia inteiro. O dia inteiro. Eu não sei como tá hoje, mas as pessoas ficam mandando convite de reunião, né? Fica. Uma atrás da outra. Então, assim, você não tem tempo para comer, para ir no banheiro. E não né? consultam a agenda para ver se tem espaço. Quando não consulta, eu falo, gente, assim, nós temos um sistema da empresa, o mesmo que é o meu, é o seu. Então você olha por gentileza e vê onde tem um buraco. Aí você coloca a reunião lá. Se não, você me pergunta. Mas você tem essa preocupação de, por exemplo, pegar o seu horário de almoço e reservar? Não, eu não faço isso. Geralmente eu reservo horários ou para comer, né? Ou para ser produtivo e trabalhar. Entendi. Então, assim, não exatamente no horário do almoço, porque ultimamente eu almoço 4 horas da tarde. Não tem muito horário, né? Sim, então, sim. porque eu tô em casa, então não tem muito horário. Mas eu reservo um espaço de manhã e um espaço à tarde, né? Mas, Washington, assim, você tá falando umas coisas assim do mundo corporativo que eu fico preocupado com o Washington pessoal, porque nesse ritmo, assim, é alucinante. Bom. A sua saúde é o seu bem maior. Sim, não tem nada mais do que a saúde da pessoa. O seu corpo é o seu tempo. Olha que tempo. Então, e o tempo... Tá judiado. E o tempo a gente não domina, né? Sim. A gente perde ele toda hora. Mas, assim, o que você faz para você? Porque é muito estressante, né? Sim. Por mais que você goste de trabalhar, ame o que faz, etc. Esse papo aí meio assim, né? Pra televisão. Meu padrão. Mas é melhor gostar de você mais, né? Sim. Não, o que você faz para você, assim, preciso relaxar meu corpo, distrair minha mente? Uma das vantagens, assim, hoje, né, que eu vejo, e é o que eu falo que eu estou onde eu queria estar, é porque eu moro perto da minha família inteira. Então eu moro em Atibaia, meus pais moram em Atibaia, eu tenho um monte de tio que tem chácara em Atibaia, minha irmã tem Atibaia, meu sobrinho tem Atibaia. Então, assim, a minha casa passou das 7 da noite, tá sempre com alguém. Eu sempre tenho um café, uma janta com a minha família. Entendi. Então eu sou muito apegado à minha família. Né? Então é o estresse do dia. O escape é lá com o meu escape é a minha família. Entendi. Eu tenho 2 cachorras que o Thiago conhece, elas participam de todas as reuniões. Ronca. 2 bulldogs, por exemplo, que também, assim, é uma válvula de escape, queira ou não queira, assim, a interação com os pets, né, ajuda muito a gente a aliviar um pouco. E eu tento fazer, assim, uma caminhada. Eu moro num bairro, graças a Deus, que me permite fazer uma caminhada ao ar livre. Estou no pé da montanha, então, assim, é um lugar bonito. Então, é o que eu tento fazer. Mas, assim, o que mais me ajuda é ter minha família por perto. E você sabe uma coisa que eu fazia e não faço mais? Por conta de obviamente, do ambiente, mas é engraçado. E é uma coisa que nós fazemos muito, né? Que é deixar a reunião mais descontraída. Então, você deixava o teu pet roncando no chão, aí o Washington parava, ó, pessoal, não sou eu que tô roncando, aí ele pegava a cachorra e mostrava pra gente. Então, tipo assim, essa liberdade também te despressuriza, né, um pouco, né, a reunião, de você ter, igual minhas filhas gritarem, não, vem cá, vamos fazer tio Washington e tal. Então, acho que isso aí meio que acaba ajudando. Eu queria fazer uma pergunta polêmica. Polêmico! Lá vem. Não, na verdade é o seguinte. O departamento de compras é um departamento de compras que é o departamento que todo mundo olha. Todo mundo vê, todo mundo fica... tem muito problemas com compliance, né? Todo mundo julga. Não, eu faria melhor, né? Quantas vezes, né, a gente já teve a situação de pessoas dizer, a gente tá pagando isso, mas o mercado tá isso e tal. E aí, cara, como que você lida com isso? Qual que é a tua percepção, obviamente, do ambiente, e como que você recebe essa informação de um questionamento do seu trabalho, mas não no ponto de vista se tá 795 steps. Sim. Compliance. Sim, entendeu? Compliance. Eu vejo assim, a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente não pode, eu não consigo
lutar todas as batalhas, assim, eu não tenho mão para isso. Então, obviamente, se eu ver a pessoa tá me pedindo uma peça que custa R$100, eu não vou me matar, fazer 7 steps para comprar R$100. Aconteceu essa situação até essa semana. Tipo, fui eu, mas foi o meu companheiro do time lá, tinha que comprar uma determinada peça, aí mandou lá 3 orçamentos, aí veio o cara que era o solicitante e falou, mas eu encontrei aqui no Zé da Esquina, inclusive era o Zé da Esquina, que não tinha nem como comprar, por 50, você tá me cotando a 100. Sim. Aí a minha resposta é sempre a mesma, assim, nós temos um procedimento, eu encaminho o procedimento, você leia do começo ao fim, o procedimento não te permite entrar em contato com o fornecedor e pedir orçamento. Então, quem é no compliance é você. Porque aqui quem decide quem compra, o preço e qual a melhor condição, sou eu, porque a empresa confiou em mim para fazer isso. Sim. A partir do momento que a empresa não confia em mim para fazer isso, ela me tira, me substitui. Eu não preciso estar lá. Coloca o cara que tá cotando a pecinha de R$50 com o Zé da Esquina. Que o cara deve ser melhor. Então, assim, eu sou muito... eu sigo a regra. Né? Então, você conhece o meu jeito de ser. E em várias situações que eu já me deparei na empresa, eu vejo alguém que quer tirar vantagem. Então, por exemplo, eu vou indicar o fulano, o cara é muito bom. Tá tendo uma obra, o cara é muito, muito bom. Aí você vai ver, o cara é irmão do cara que tá indicando. Tem muito isso. Então, assim, o meu faro é extremamente apurado. O Thiago sabe de algumas situações que a gente já passou. É extremamente apurado. Então, assim, da minha parte eu me garanto, mas eu também não sou bobo. Eu sei quando a pessoa indica porque de fato é um cara do mercado, que você pode cotar, blá blá, e quando indica com má intenção, entendeu? Sim. Eu tive uma situação esses dias, que o cara me ligou, era 11 horas da noite num domingo, estava com o fornecedor do lado, fulano, não sei o que, tem um cara aqui, o cara é gente boa, não sei, corta com ele, né? Nossa. Aí eu assim, primeiro, tudo errado. Aí eu falei assim, primeiro... E o que começa errado, dificilmente eu vai falei dar assim, certo. Aí eu sou muito chato. Aí eu falei que absurdo, assim... né? Não, e foi isso. Não, que absurdo. Aí o cara, no mesmo momento, ele mandou todos os documentos do fornecedor no meu WhatsApp. No mesmo domingo, 11 horas da noite. Aí eu só mandei assim, falei, primeiro, eu não te dei a liberdade, porque eu não sou seu amigo, de me ligar no meu celular 11 horas da noite para falar de fornecedor. Quando você ligou, eu achei que a fábrica tá parando, a fábrica explodiu, me deu até uma palpitação. Eu vou ver um cara que queria se aproveitar de alguma forma da situação. E aí, pra piorar, o cara ainda ficou durante a semana insistindo para que eu colocasse esse cara num bid. Putz, aí eu falei, sinto muito, compliance tá aqui, mandei para quem tinha que mandar, se resolve, eu não quero saber. Eu não me meto nesse tipo de coisa. É bem complicado esse lado. É bem complicado. Compras... E geralmente as empresas elas têm um departamento, né? Pode chamar de hotline, target line, compliance line, sei lá como que chama. E é um departamento terceiro, né? Não é nem contratado da empresa. Empresas multinacionais, isso é muito sério, né? Isso é muito forte. Acaba que o seu direto, né, o seu reporte direto não tem nem muitas intervenções em relação a uma reclamação desse tipo de situação. E a minha pergunta para você em relação ao compliance é justamente isso, porque departamento de compras, né, é visado. Geralmente temos muitos testes e programas para a gente fazer que fala exatamente essa situação. Sim. Você está com um fornecedor, você ligaria para o cara de compras e ofereceria num domingo 11 horas? Então, assim, obviamente que não faz sentido algum. Né? Então, assim, imagina se não você, se alguém que estava com ele próximo faz um integrity em relação a isso, entendeu? Então, assim, ainda você tem que explicar algo que você não provocou. Assim, né? E o grande problema de você ser de compras é que você está exposto a todo momento. Exato. Então, assim, você é vitrine, né? A todo vitrine. tempo. Na empresa que eu trabalho hoje, eu já recebi vários integros. Imagino. E assim, o cara que... Esse cara, por exemplo, é um forte candidato de abrir o integrity line contra mim, com qualquer outra coisa, qualquer outro assunto, simplesmente pelo fato dele ter ficado puto de eu não ter dado a chance de alguém que ele queria colocar entrar. Então ele vai e faz. Assim como já aconteceu várias vezes.
Demissões, né, inclusive. Então, aí chega, eu olho e falo, gente, eu sei exatamente o que está acontecendo. Aí eu explico. O problema é o tempo que se perde para responder um inquérito. Quem perde é a companhia também, né? Perde a companhia. Mas você, para lidar com tudo isso, eu acho, espero que você tenha um suporte da sua diretoria que te dê todas as vantagens e possibilidades de você encarar essas lá, pelo menos batalhas. Na empresa que eu tô, assim, o Integrity chega por corporativo, o corporativo acessa meu chefe me conhece, obviamente, na hora que ele vê, ele fala, não faz sentido. Aí, ele, geralmente, assim, se for algo que faça sentido, óbvio que ele não vai falar comigo, ele vai pesquisar, ele vai fazer investigação. E se for alguma coisa que não faz sentido, ele fala comigo, assim, cara, eu participei desse processo, eu sei o que aconteceu, eu sei que tem 5 fornecedores, você negociou com o menor, você tem o processo todo na mão. O que aconteceu? Aí eu explico a situação que tem por trás da cena, né? Sim. O cara indicou alguém, eu não coloquei. Né? O cara queria que nesse processo específico eu colocasse um amigo, e eu falei que eu não ia colocar, porque eu não estava confiando no que ele estava falando. Sim. Então, assim, tem as explicações. Obviamente, eu conheço situações de compras que, de fato, são não compliance. Eu participei, numa das empresas que eu passei, eu tive um caso que tinha uma quadrilha dentro da empresa. Nossa. Que começava da portaria até o gerente de compra. Nossa. E aí a situação foi tão grave que eu descobri, eu tive que reportar para o corporativo, não vou falar onde é que é, eu tive que reportar ao corporativo. Na Itália? Eu tive que reportar para o corporativo, e o corporativo investigou, chegou à conclusão, viu que era procedente, mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Eu fiquei sozinho no departamento. Eu tive a mesma experiência, né? Trabalhando numa empresa que ocorreu isso exatamente assim. Houve até parecia um FBI. Assim, você fica com medo. Eu fiquei com medo também. Eu andei com segurança muito tempo. Eu fui num hotel. Os caras me chamaram no hotel, cara. Lá ocorreu exatamente assim. A área toda de compras foi... Não, menos uma pessoa. Por fraude, por todo um esquema. Os caras fizeram um trabalho de perícia mesmo, durante uns 6 meses. Então, nesse ponto. Os caras são bem investigativos. Né? O pior é que quem me contratou para investigar, porque me contrataram na época para ser de compras, mas uma das minhas missões era investigar o que estava acontecendo. Quem me contratou era quem estava fazendo. Era o chefe da quadrilha. Nossa. Você acredita? Então, assim, ele contratou meio que, eu contratei, eu tô pedindo. Não vai conseguir. Ele não vai achar, né? O Washington chegava lá com indícios e falava, não, Washington, isso aqui não. Gente, eu sou tão lazarento que missão dada, missão cumprida. Eu chegava à noite pra ver a nota que entrou, pra olhar o caminhão que tava descarregando, e aí nessas perícias, aí que eu fui atrás, eu acabei descobrindo. Caramba. E aí não podia nem contar pra ele, que me contratou pra saber. Cara, que situação. Eu gosto que tem história, hein? Não, e eu corri risco de vida. Que uma hora não dá, né? Não, esse lance de correr risco de vida aí é complicado. Eu também já recebi ligações em casa. Trocar fornecedor, os caras, quando é complicado. Washington, uma pergunta. Você se dá bem com seus chefes, assim? Seus diretos? Então, geralmente, sim. Eu falo que eu sou uma pessoa de sorte, né? Assim, eu tive muitos líderes inspiradores, né? Isso é legal. E alguns que me ferraram de uma forma assim que... Inspiradora também. Já foi destratado por alguns? Eu já sofri uma... Retaliação? Assédio moral? Assédio moral. Nossa. Que me causou uma síndrome do pânico terrível. Nossa. Entendeu? Numa das minhas passagens aí, era uma empresa que eu era muito feliz mesmo. Inclusive, me deram uma oportunidade de eu crescer e assumir o cargo. Produção, coloca a trilha triste aí, tá? Por favor. E lenço, traz lenço também. Inclusive, me deram a oportunidade de assumir uma posição gerencial, mas era muito novo, 25 anos assim. Uma coisa que eu sempre fui step by step, sabe? Então, assim, eu não vou com 25 anos querer assumir uma gerência de uma empresa se eu não estou preparado. Então, foi me dado, né, a oportunidade. Falei, eu não estou em condições, não me vejo preparado. Eu não estou preparado para isso. Então, eu preciso de mais bagagem. Enfim. Não aceitei. Trouxeram uma pessoa. O cara... Eu tinha muito conhecimento da empresa. Trouxeram uma pessoa para ser o seu gestor. Para ser meu gestor. E eu tinha muito conhecimento da empresa. Então, assim, eu tinha toda a operação na mão. Eu sabia tudo. Cada detalhe, não sei o que. Certo.
E o cara não engolia aquilo. Assim, ele não, o que ele fazia pra você? Então, era uma situação tão bizarra, era tão bizarro, que ele era até de uma seita e ficava falando umas coisas na minha cara. Era bizarro, foi bizarro. E aí eu tive uma síndrome do pânico, eu fiquei... Foi essa que você saiu, que você pediu as contas? Foi. Eu tive uma síndrome do pânico terrível, assim. A minha primeira crise foi numa reunião com o fornecedor. E eu tive trauma de fazer reunião com o fornecedor durante muito tempo. Assim, e ele acabou com a minha vida. Acabou. E era uma empresa que eu amava. Amava de verdade. E aí eu tive que sair. Você pediu demissão? Eu pedi demissão, eles me desligaram. Acho que eu sei se a história do teu pai te ajudou, né? Teu pai falou, sai fora. Não, eu tava numa situação tão estressante assim, que a minha família falou, Washington, pelo amor de Deus, você não precisa disso. Não precisa, ninguém merece passar. Você não, e eu segurando, eu falei, putz, né, eu tenho minha casa, eu tenho não sei o quê, eu preciso pagar isso. Na época, né, tava ainda em ascensão. Sim. E eu não queria sair porque eu não queria passar por aquilo. E foi muito engraçado, assim, porque eu pedi demissão, aí eles me desligaram, fiz um acordo e tal. E em 2 meses eu arrumei emprego na empresa que eu queria. Sempre tem essa história, né? Eu sempre quis trabalhar em São José dos Campos. Era uma cidade que eu queria morar, sempre quis. Porque eu sou muito católico, devoto de Nossa Senhora, e eu sempre vou em Aparecida. E aí, eu sempre passava, puta, eu quero morar aqui, que essa cidade é sensacional, assim. E aí eu saí de lá, fui pra minha casa, eu rezei, agradeci, que eu não quero mais isso, pra me tirar isso da minha vida. E aí eu falei, eu quero trabalhar em São José. Foi assim um insight. Deu certo, né? Aí eu comecei a procurar emprego sem pretensão, porque a gente procura pra tudo, né? Onde aparecer a gente vai. E aí surgiu a oportunidade para ir pra São José dos Campos. E aí foi muito engraçado, porque eu fui como gerente de compras dessa empresa, e foi uma das empresas que eu mais cresci mais rápido na minha vida, sabe? Foi sensacional. Washington, assim, é claro que você não podia sofrer tudo que você sofreu para ter essa mudança que no final foi com êxito para você. Sim. Mas eu digo assim, tem pessoas que passam pela nossa vida que elas são instrumentos de mudança para nós, né? É o que eu falo, não precisa ser assim tão sofrido, né? Porque quando você tem um superior que não gosta de você, por mais, você pode transformar o papel em ouro que não vai dar certo. Ele vai falar, não é nessa gramatura desse ouro. Era isso, era assim que acontecia. Então, assim, fica difícil, mas eles são caminhos, são pontes para te levar para outro lugar. Desenvolvimento, né? Mas não precisa esculachar, né? Tudo tem limite, castigo todo, né? Eu passei por essa situação, mas depois eu consegui também extrair o melhor disso, né? Então eu fiz terapia, blá, 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 e aí no final eu cheguei a essa conclusão. Assim, tipo, eu tava quase 7 anos nessa empresa. Deu. Bastante tempo. Já não tinha mais o que fazer. E aí, na época, assim, eu até lembro, se eu aceitasse o cargo para ir para gerente, meu salário ia aumentar um pouquinho, eu era comprador sênior, ia aumentar um pouquinho. Era mais uma oportunidade e uma puta responsabilidade, entendeu? Seria mais uma oportunidade de nomenclatura. Sim, nomenclatura. Hoje eu não ligo para nomenclatura. Porque as empresas fazem muito isso, né, de trazer o desafio, né? Vai ser um desafio para você e tal. Aí você maravilhoso, você vai ver, blá, blá, blá. E o que conta mesmo não vem. E aí não é na mesma proporção. E foi legal, assim, porque quando eu mudei, né, eu tive essa oportunidade, eu fui para uma área de gestão, quer dizer, eu estava preparado e não sabia, porque eu brilhei nessa empresa que eu fui, e o meu salário triplicou, né? Mas aí leva para um outro ponto, que é aquele, assim, em algumas situações a gente tem medo do sucesso, né? Você não acredita naquele momento em você. Mas eu não sei, eu acho que você poderia ter aceitado o cargo. Depois eu pensando, eu também repensei e falei, com certeza. Mas assim, a vida é tão grandiosa, é uma teia tão grande que a gente não consegue, obviamente. Mas foi importante, Chicão. Então, mas é isso que eu tô falando. Você não consegue imaginar que aquilo está acontecendo para te levar para outros lugares, de outras formas, com maior sucesso. Aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Exato. Eu só não precisaria passar por uma síndrome do pânico, que é uma coisa que é irreversível, será para a vida, né? Mas eu acho que assim, aconteceu exatamente o que tinha que acontecer, e eu fui parar no lugar que eu queria. Assim, eu morei em São José dos Campos, assim, a cidade maravilhosa. Então, assim, foi a melhor, eu falo assim, não foi a melhor empresa que eu trabalhei nessa oportunidade de São José dos Campos, mas foi a empresa que eu mais cresci e mais fui valorizado, né? Porque eu acho assim, a empresa boa ou a ruim é a que valoriza o trabalho que você faz.
Entendeu? A não ser que você faça um trabalho péssimo, você queira uma valorização. Sim. Mas a empresa boa ou ruim é que valoriza. Então, assim, lá eu fui muito feliz, porque eu fui muito valorizado. Você ficou quanto tempo nessa aí, eu acho? Eu fiquei 3 anos e pouquinho. Sim. Um pouquinho. E aí eu só saí porque a empresa estava passando uma crise, foi na crise de 2018, eles perderam muitos clientes. E aí começaram a cortar os gerentes. Então você saiu de lá e veio para essa última. Não, aí eu saí de lá, e aí eu tinha um negócio em Guarulhos, aqui em Guarulhos, né, que é onde está o podcast. E eu tava meio com uma vida dupla, né? Então, trabalhava e à noite ia pro negócio, no final de semana, enfim, tava, né, enlouquecido. E aí eu falei, bom, já que eu saí, né, que na época eu fui desligado por conta da empresa e tal, falei, acho que é uma grande oportunidade de eu voltar para Guarulhos, né? De trabalhar em Guarulhos, porque eu já tenho meu negócio em Guarulhos, então fica tudo toca ali. A vida lá. E também, é o que eu falo, lei da atração total, né? Eu não tinha, nunca imaginei trabalhar numa empresa em Guarulhos, até porque eu nem conhecia empresas em Guarulhos. Comecei a lançar meu currículo no mercado, para todos os lugares, me apareceu 3 entrevistas em Guarulhos. Muito engraçado. E aí, assim, eu queria muito voltar para o mercado de alimentos. Que eu já trabalhei, nessa empresa que eu trabalhei em São José, era fundição, né? Então, uma empresa de aço. Trabalhei no mercado químico, mas a minha paixão sempre foi alimento. E aí eu queria muito. E aí eu fiz entrevista numa empresa de alimentos. Sua formação é administração? Eu sou administrador. E aí eu fiz a entrevista numa empresa de alimentos, uma empresa automotiva e uma outra, que eu não lembro qual que era, mas era... E aí essa empresa de alimentos me chamou. E assim, para ganhar um puta salário, para não ter um cargo de gestão, porque lá eu saí dessa última oportunidade de São José como gerente de supply chain. Então eu tinha compras, logística e comércio exterior embaixo do meu guarda-chuva. E aí eu fui para lá para uma vaga de compras estratégicas. Eu falava, eu não sou apegado a cargo. O salário era quase igual ao que eu ganhava e o cargo tá bom. Não era gestão, mas tá bom. E fui, né? E foi legal, foi necessário, porque foi um ano que eu consegui ajustar o negócio, consegui identificar que não era aquilo que eu queria, consegui fechar o negócio e consegui também comprar um apartamento, blá blá blá, e consegui identificar que assim, aquela empresa também não era para mim. Mas foi um passo muito importante para estar onde eu estou hoje. Por quê? Porque eu consegui voltar para o mercado de alimentos e por conta do mercado de alimentos eu consegui entrar na empresa que eu estou hoje. Senão eu não ia conseguir também. Eles queriam alguém que conhecia de chocolate. E essa empresa que eu trabalhei era de chocolate. Então, assim, foi o casamento, né? Então, como diz o Recife, estão prontos. Sim. Pronto. E eu fiquei 1 ano lá. 1 ano. Mas assim, eu falo, eu tinha que passar por lá. Porque essa empresa, os 7 Steps, eu aprendi lá. Entendi. Que eu uso pra vida, levei pra vida. Entendeu? Foi um curso que eu fiz na empresa, na Bélgica, e que eu uso pra vida. Que eu não aprendi na faculdade. Eu tenho 3 MBAs e eu não aprendi no meu MBA. Então, assim, eu tinha que passar por isso. Porque aquilo ia me levar aonde eu tô hoje. Entendeu? Então, pra mim foi muito importante. Menos de 1 ano, mas 1 ano, assim, de muita aprendizagem. Foi muito legal. Isso é importante porque acaba... Bom, na verdade, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas servem com certeza de um degrau para a gente desenvolver cada vez mais. É sempre importante ver o copo meio cheio, sim, né? O universo conspira a nosso favor quando a gente está com uma vibe, uma energia boa. Exato. E isso aconteceu muito contigo, sim, né? Ao longo da tua vida, né? Sim. Não é nem carreira. Eu acredito que pessoalmente falando também acontece muitas coisas que você queira, justamente por essa vibração aí positiva de querer e mentalizar, idealizar, isso o universo geralmente faz pra gente, né? Hoje, quando você olha para trás, tá tudo certo? Tá tudo ok? Fiz o que eu tinha que ter feito ou não? Deveria mudar alguma coisa? Assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Nada, absolutamente nada. Eu tinha muitos sonhos no passado, né? Então, assim, eu não queria ser administrador 100%. Você sabe que a minha paixão por arquitetura. Você já conhece, né? Que eu sou fanático. E eu sempre quis ser arquiteto, né? Mas eu falava, na época eu era um garoto pop, periferia, arquitetura, a faculdade era cara, não dava, não cabia no meu bolso. Então eu falei, primeiro eu vou ganhar dinheiro, ter sucesso, e depois eu faço a arquitetura se eu quiser. Então hoje eu uso isso como hobby, né? Então eu faço muita coisa. Minha irmã é design de interiores, né? A gente tem muita coisa, muita interação, mas eu na tua família hobby. Não tem ninguém de compras?
tem só esse meu tio, que é um executivo, que queira ou não queira de compras, né? Inspirador Comercial, dele, sim, é o comercial. Inspirador. Mas o meu pai foi metalúrgico, né? Ele trabalhou na Ford, se aposentou na Ford, ele estava 35 anos, se aposentou, e foi muito engraçado, porque o dia que ele saiu eu entrei, que foi quando eu entrei com 13 anos. Então ele saiu no dia, o dia que ele foi assinar a aposentadoria, eu fui assinar a admissão. E era o grande sonho do meu pai. Eu jamais ia querer trabalhar na Ford, jamais ia querer ser eletrônico, porque eu já sabia o que eu queria. Mas na época eu queria, além de conhecer um universo da corporativo, eu queria dar um prazer pro meu pai, uma satisfação, né? Que era uma coisa que ele queria muito. Então eu fui, me esforcei, passei na prova do Senai, passei na prova da Ford, fiz 3 anos, fui um dos melhores alunos, mesmo não gostando, porque o melhor ficava na melhor posição na Ford, então eu já almejava a melhor posição. E foram 3 anos que para ele foi de muito orgulho, porque assim, a família do meu pai, todos trabalhavam na Ford. Então meu avô veio da Ford, então tinha todo isso é aquela... A gente faz muito toca a vida da gente pelos outros, né? Sim. Pelo que os outros gostariam que a gente fizesse, não a gente, né? Sim. Porque você se ajudar ou fazer para você não é egoísmo, é cuidar de si, né? Sim. Então, eu entendo, é o pai e tal, mas a gente deixa de lado aquilo que você realmente gostaria de fazer. Eu lembro que retardou, no mínimo, né? Então, mas você ainda tem um sonho, pelo que eu percebi, assim, de arquitetura. Tem algum sonho ainda que você queira? Hoje, para mim, a arquitetura é hobby. Mas, assim, pro Washington no futuro, algum objetivo, algum sonho, alguma coisa assim? Eu falo assim, eu quero muito crescer na minha carreira, continuar... Porque, assim, minha carreira foi toda passo a passo, né? Então, eu quero continuar crescendo. Talvez assumir um regional, assumir um corporativo, enfim. Tá. Acho que tem uma sequência, né? Espaço para crescer. Eu gostaria muito de não sair de perto da minha família, que eu acho que é muito difícil, né? Assim, a gente assumir uma posição corporativa sem se movimentar, né? Talvez hoje com a pandemia aí... né? talvez sim. A pandemia vai acabar, né? Não, mas eu digo pelo fato de ter trazido o aprendizado do home office, que você pode tratar as coisas à distância, né? Eu digo nesse sentido. Mas assim, eu tenho muita vontade, eu quero continuar, não quero sair de compras, que é uma área que, apesar dos pesares, dos estresses, blá blá blá, eu gosto muito, assim, sou apaixonado por... O resultado é meio que imediato também, né, cara? Eu sou muito assim, eu gosto de palco, eu gosto de ser elogiado, eu gosto de reconhecimento. Mas na área de compras tem? Tem. Se você faz bem feito, tem. Então, assim, às vezes... é meio aquela, assim, back-office, né? Tem que fazer... mas eu falo assim, eu acho que o back-office depende de quem está fazendo. Eu nunca fiquei no back-office. Eu gosto de palco, assim, então eu sou marqueteiro. Protagonista. Eu faço, mas eu quero que todo mundo saiba o que eu tô fazendo. Mas eu não quero ouvir. Você vai ouvir. Porque isso é importante pra você. Então, assim, o Thiago sabe, assim, muitas vezes eu já fui cortado em reuniões. Eu falo, não, isso é importante, você vai ouvir. Você não quer ouvir, mas você vai ouvir. Então, assim, graças a, tipo, na empresa que eu tô hoje, eu vejo que eu tenho 2 universos, né? Eu tenho um universo corporativo, que amo o que eu faço, valorizo, blá, 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 blá. E eu tenho um universo local que compras é back-office, entendeu? Só que também não deixo de falar, eu não deixo de expor, eu não deixo de fazer meu marketing pessoal. Só que tem alguém que massageia meu ego aqui, que é o corporativo. E isso me basta, entendeu? Então, assim, agora se não tivesse isso aqui, talvez não me bastaria, entendeu? Então sempre tem que ter um balanceamento, porque senão eu preciso disso. Eu já ouvi muita gente falar assim, mas quem está na posição de gestor não precisa disso. O gestor não pode nunca ouvir um elogio, nunca esperar elogio. Eu não concordo. Não, mas elogio não depende de cargo de pessoa. Sim, né? eu concordo. Se você fez bem feito, o elogio faz parte. Quando ele é verdadeiro, é melhor que dinheiro. Não tem hierarquia, né? Porque é assim, é aquilo que te motiva. O reconhecimento de você ter feito um baita trabalho, e mais ainda, quando alguém observa e te valoriza, isso aí, te deixa assim com a faca nos dentes para defender aquela empresa. Essa empresa que eu te falei que eu trabalhei em São José, me parecia um louco da compra. Sabe que eu era tão motivado, não por dinheiro, porque eu ganhava bem, tinha o carro da empresa, tinha todos os benefícios padrão. Mas eu não era motivado por dinheiro. Mas assim, qualquer vírgula que eu fazia era uma celebração.
era um reconhecimento. Isso, e aquilo me dava um gás, assim, que eu queria fazer, mas não queria fazer por mim, eu queria fazer pela empresa, que eu quero ouvir de novo aquilo, eu quero sentir aquela sensação. Não, e falta a gente reconhecer, né? A adrenalina do reconhecimento não se paga. Isso. Não se paga. Né? Nós, por si próprio, já não temos essa mania, esse hábito de comemorar, né, as vitórias. Washington, infelizmente... O papo está bom. Ficaremos aqui por mais 3 horas, mas já estamos chegando ao fim. E eu queria passar a bola para você no sentido de... atingir, né? Seja esse estagiário, esse trainee, esse cara que está no mundo perdido do mercado corporativo, né? Que acaba dando cabeçada, que precisa de ouvir alguma coisa bacana de um cara tão experiente como você. O que eu falo, Thiago, é o que eu sempre falo, porque eu sempre converso com você também. Se inspire em alguém, né? Não precisa ser no seu pai, não precisa ser no seu tio, não precisa ser ninguém na sua família. Se inspire em alguém que presta. Se inspire em alguém. Então, assim, eu vejo o fulano que trabalha como, sei lá, como administrador numa empresa X. Poxa, que bacana. Ele tem um carro bacana, é onde eu queria ter a casa dele. Não é inveja, é se inspirar. Então, assim, pergunte para essa pessoa. Eu não conheço o fulano. Pergunte para ele. Ele vai ficar tão feliz de te falar o que ele fez, porque não tem nada mais gratificante do que a pessoa contar a história dela, né? Você motivar alguém, você incentivar alguém. Então, assim, se inspire em alguém. É o que eu falo para todos os jovens, pro meu sobrinho, para todos os amigos do meu sobrinho, toda vez que eu encontro eles, eu falo a mesma coisa. Se inspire em alguém. E procure saber o que aquela pessoa fez para chegar ali. Né? Então, o que eu vejo assim, que é o que o que aconteceu comigo. Que te motivou, então, né? eu me inspirei no meu tio e eu falava, o que ele fez? Né? Então, você tem que fazer inglês. Eu me matei no inglês. Você tem que começar a estudar tal coisa, porque vai ser importante quando você assumir isso aqui. Eu ia estudar, eu não queria saber quanto me custava. O inglês já foi suficiente, então você precisa falar espanhol. Então, eu fui estudar espanhol. Então, assim, eu fui entendendo o que ele fez para chegar ali. E, às vezes, ele falava, eu não fiz isso, porque na minha época eu não precisava. Mas hoje, se você não tiver... exigência, né? Então, assim, se inspira em alguém atualizado, né? Se atualiza. Porque, de fato, eu acho que é o que vai te mover e que vai te abrir os olhos, né? Então, se inspire em alguém. E o impossível não existe. É o que eu falo assim. Hoje, todo mundo tem oportunidade. Se falar para mim, eu não tenho dinheiro para fazer faculdade, é mentira. Porque se você for na faculdade, conversar com o reitor e falar para ele, olha, eu tenho muita vontade de fazer faculdade e eu não tenho dinheiro. Eu duvido que ele não vai te dar essa vaga. Sim. A gente tem programa de governo que tem também oportunidade. Então, assim, só não faz quem não quer. Só não faz quem não quer. Show de bola, velho. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, por ter se dedicado nesse tempo e agenda tão corrida. Chicão, mais uma vez. Obrigado, Washington. Foi um prazer conhecer você. Acho que a sua história é bastante motivante, inspiradora e curiosa. Acho que se a gente continuasse aqui, tivesse mais episódios, talvez até a gente possa reformar, fazer outro. Parte 2. Parte 2, né? Porque eu acho legal essa sua ambição desde jovem, né? Desde a adolescência, né? De inspirar em alguém e ir atrás, buscar conhecimento. É isso que tem que fazer. Você tem que ter atitude, né? Não se desesperar porque você se olha e vê que não tem condições. Não é assim. Não. Se você tem saúde e tá bem, você pode ir atrás. Sim, vai batalhar, não fica esperando. Cabeça, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas tem que ir, tem que partir de você, não espere nada dos outros, né? Tá em você, a sua solução tá em você mesmo. Não, com certeza. Obrigadão, foi um prazer. Sucesso para vocês. Obrigado. Amei assim, o formato, incrível. Espero que vocês inspirem as pessoas. E se cada podcast, assim, pelo menos tocar 10 pessoas, vai ser... Excelente. Você já vai estar mudando o mundo, com certeza. É isso aí. É isso, Thiago. Obrigado, Chicão. Vida que segue. Vida que segue, né? Vida que Valeu, segue. moçada. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Valeu. Valeu.